O Brasil inteiro vem acompanhando essa famigerada doença chinesa que está se abatendo pelo Brasil. E vem acompanhando também a condução dos trabalhos pelo ministro da Saúde, Henrique Mandetta. E, consequentemente, a rota de colisão que está existindo entre o presidente e o ministro. Isso se dá por quê, senhores? É um ato de inconsequência do presidente? Não. É um ato de ciúme do presidente por Mandetta estar se destacando? Não. Não é isso. O Brasil precisa saber que esse momento em que vivemos é um momento delicado, a doença é letal, é real, talvez não seja da dimensão em que alguns especialistas insistem em defender, que vai ter centenas e milhares de mortos. Deus queira que esses pseudos especialistas estejam errados e que o número possa ser dentro do suportável, quando na verdade bom seria se não tivesse nenhuma morte. Mas fato é que a doença está aí. A rota de colisão do presidente Bolsonaro com Mandetta está se dando por quê, senhores? Existe um grupo de políticos que está aproveitando desse momento terrível em que os brasileiros estão vivendo. E esse grupo está fazendo politicagem de forma a desgastar o governo e, consequente, derrubá-lo. Estão fazendo politicagem em cima da desgraça do povo, em cima dessa doença. E as figuras dessa conspiração são figuras conhecidas, até pelo seu posicionamento. São elas: a maioria dos governadores, que hoje estão a serviço e liderado pelo governador João Dória. Eu costumo dizer que essa composição de governadores liderada por João Dória é uma gangue. Tem em torno dessa gangue o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reunindo de uma forma tanto quanto estranha, porque não caberia esse papel para ele, o ministro Gilmar Mendes e o presidente do Supremo Tribunal, Dias Toffoli. Senhores, esses homens se reuniram e estão se comportando como se tivesse montado no Brasil um governo paralelo. Um governo paralelo, em que a figura maior desse governo paralelo seria a pessoa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E o Mandetta, onde entra Mandetta nesse processo, deixou-se seduzir por essa gente. Hoje ele fala como se houvesse dois governos e dois Brasis. Como se ele não fosse parte integrante do governo Bolsonaro, mas sim como se fosse parte integrante deste governo paralelo, em que é liderado pelo Rodrigo Maia, e que Rodrigo Maia, no seu delírio, na sua paranoia delirante, pensa ser o primeiro-ministro. Ou seja, ele está a serviço dessa gente, do pseudo-governo paralelo que existe no imaginário do Rodrigo Maia. Ele presta serviço para esse grupo, como também presta serviço para o grupo, para a gangue de governadores liderada por João Dória. Olha, senhores, Bolsonaro é o presidente do país, eleito pela maioria esmagadora dos brasileiros no sufrágio eleitoral, foi pelo voto. Mandetta é apenas um ministro. Ele é médico, ele tem um ponto de vista dele, cabe a ele fazer o quê? Convencer o presidente quanto ao seu ponto de vista, ou botar a viola no saco e pedir para ir embora. Agora, querer peitar o presidente e se reunir com grupos adversários de maneira sorrateira, de maneira secreta,
sem o conhecimento, sem o apoio do presidente, é um tanto quanto estranho. O Mandetta deixou-se seduzir pelos bandidos, pelos inimigos do Brasil e do governo. O Mandetta deixou-se servir a essa gente canalha que vem trabalhando para o quanto pior melhor. Mandetta se serviu de moleque de recado e serviçal do grupo que sempre solapou o Brasil e que quer ver o Brasil na desgraça, quer ver o Brasil retroceder, quer ver o Brasil na situação em que estava no passado recente. Então, senhores, o Mandetta pisou na bola, se revelou um traidor. Com essa gente, as quais eu falei, ele apostou na queda do Bolsonaro e apostou errado, porque o Bolsonaro não vai cair. Se o Bolsonaro decidir mandar o Mandetta embora hoje, é um bem que ele faz para o Brasil, porque esse homem se revelou um traidor, indisciplinado, irresponsável, egoísta, fanfarrão e serviçal de bandidos. Isso é o que se traduz hoje o Mandetta. Ele poderia estar surfando nessa situação, resolvendo a coisa de maneira técnica e se fortalecendo até politicamente, porque é inevitável. Mas ele resolveu se bandear para o lado daquelas pessoas, daqueles grupos que vêm trabalhando pesado, dioturnamente, para sabotar o Brasil, para implodir o governo e jogar a população na desgraça, como está jogando. Então, o senhor Henrique Mandetta não tem dignidade para continuar à frente do Ministério pelas situações às quais eu falei. Ele não está querendo servir ao presidente e ao Brasil. Ele quer servir ao Centrão. Ele quer servir à quadrilha, à gangue de governadores formada e liderada pelo João Dória. Senhoras, senhores, se os senhores observar a defesa que o Mandetta faz do confinamento total e radical, ele simplesmente é a favor, mas não explica tecnicamente por que ele é a favor. Ele age de uma forma muito genérica. Ao contrário, nós temos lá o ex-ministro Osmar Terra, que defende o não confinamento, mas ele explica tecnicamente por que ele defende o não confinamento. Se o confinamento tem que ser total, tem que ser parcial, não cabe a mim decidir. Eu não tenho autoridade técnica para decidir uma questão desse nível, mesmo porque as autoridades dessa área estão batendo cabeça. A minha área não é saúde, a minha área é a área da segurança pública. Mas a análise que eu estou fazendo é uma análise político. Mandetta está agindo como um traidor dentro do governo, jogando contra o governo, contra o povo brasileiro e apostando nessa pregação de caos que já trouxe prejuízos irreparáveis para o Brasil até então, com tendência a piorar, se agravar ainda mais. Esse homem não merece estar à frente do ministério. Ele ainda não mostrou para que veio. O que ele fez, qualquer um pode fazer, desde que seja da área. Ele está ajudando a implodir o Brasil. E por falar nessa doença chinesa, senhores, ela vai passar. Ela vai passar, e eu tenho fé em Deus que ela não vai não vai trazer o resultado que os alarmistas, os profetas do caos estão dizendo por aí. Ela vai passar e nós vamos sair lá na frente muito mais fortalecido. Contudo, a gente vai ter que conviver por um determinado tempo com os efeitos colaterais que essa doença vai deixar, que é o desemprego, a depressão, a ansiedade, problemas de ordem mentais de todos os sentidos,
crise de casamento. E o mais terrível no meio a isso tudo, senhores, que não pode ser divulgado porque estimula, mas eu digo aqui, a onda de suicídio será crescente. Hoje, embora esses números sejam segredo de Estado, todo santo dia no Brasil morrem 32 pessoas por homicídio. Pessoas que tentam contra a sua própria vida. Diante dessa situação, diante do efeito colateral que essa doença trará, certamente esse número vai aumentar e muito. E com certeza, senhores, do efeito colateral vai surgir muito mais mortos que da própria doença, que da doença em si. E eles sabem disso. Eles estão fazendo tudo de caso pensado para implodir o governo, desgastar o governo, arruinar o país e levar a população para o buraco, para a desgraça, para o caos, apostando no quanto pior melhor e na volta do Brasil, do velho Brasil, que tanto bem fez ao Centrão, à Rede Globo, aos inimigos do Brasil como um todo. Olha, senhores, Rodrigo Maia, que preside a Câmara dos Deputados, não tem dignidade moral para ocupar um cargo dessa envergadura. Nenhum país sério, esse senhor estaria preso na cadeia e não na cadeira de presidente da Câmara. Na mesma toada, no mesmo caminho, é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A nossa situação, meus amigos do Brasil, é difícil. Nós estamos vivendo uma guerra contra essa gente. A nossa guerra não é tão somente contra a doença chinesa, é contra essa gente que fazem força com a doença para sabotar o Brasil. Nós estamos vivendo uma guerra. E a nossa vitória, a nossa glória, o nosso alívio, o nosso descanso só vai se dar quando a gente vencer todas as batalhas. E ainda não está vencida. Os nossos inimigos estão feridos, mas não estão mortos. E eles estão espalhados em todos os poderes. E é por essa razão que nós, brasileiros, que sonhamos com um Brasil melhor e mais justo, temos que estar ombreados com Bolsonaro e não abandoná-lo em momento algum. E confiar em toda a movimentação que ele faz. Porque ele é o nosso líder. E pela experiência que ele tem, por ser um estrategista e de visão, ele sabe muito bem o que está fazendo. A nós, liderados brasileiros, cabe confiar. O Congresso, o Supremo, mostra que ainda há muita coisa para se fazer no Brasil, para fazer com que o nosso país chegue ao nível ideal. Enquanto Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Caiado, Dória, Witzel e outros estiverem no poder, a gente tem que estar antenado. E a limpeza não acabou. Esses homens ainda estão no poder. A limpeza tem que continuar. Mas é muito difícil, muito difícil fazer a limpeza do chiqueiro com os porcos dentro. Pense nisso. E nesses dias de doença chinesa, mais de sabotagem dessa gente contra o Brasil, fique esperto e abra o olho. Não baste só lavar as mãos. É preciso estar com ouvido, olhos e mente abertas, ok? Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.